Monte, ao companheiro Matheus Guimarães, ao querido amigo comentarista do Timaço Marlon Araújo e você aí no estúdio. Estamos todos no circuito a partir de agora, a presidente ouvindo. Presidente, já que a gente começa a falar de perspectivas do futuro do CSA, próxima temporada, tudo isso, a gente tem que enaltecer também, não sei se a senhora concorda, a temporada 2025. Até onde o CSA chegou e até onde o CSA pode chegar também nas competições que ainda restam, Campeonato Brasileiro CRC e Copa do Nordeste. Vai mais além do que isso o CSA? Boa noite. Boa noite a todos. Com certeza, trabalho e vontade não faltam para que a gente vá além do que a gente já conquistou. Mas também é preciso que todos os torcedores, dirigentes, profissionais da imprensa reconheçam, de fato, que a temporada de 2025 já trouxe alegrias consideráveis. Hoje mesmo a gente está vivendo uma noite especial, uma noite que foi vivida há 15 anos. Então são 15 anos que o torcedor azulino não vê no Rei Pelé o seu time do coração disputando uma semifinal da Copa do Nordeste. Da mesma forma, há 20 anos o CSA não via, o torcedor do CSA não via o CSA chegando nas oitavas de final da Copa do Brasil, né? E chegando de maneira consistente, né? Agora, evidentemente, a gente sabe que essa jornada, e principalmente você ter um time numa terceira divisão, com todas as dificuldades de logística, com todas as dificuldades financeiras, com todas as dificuldades de uma terceira divisão, de encarar os grandes do futebol nacional, quem está na elite, né? Quem tem realmente assim a estrutura para poder estar ali disputando uma oitava de final da Copa do Brasil. E a gente chegar com um time, querendo ou não, é um time enxuto, é o time que a gente pode ter em termos numéricos, em termos quantitativos, justamente pelas limitações também que nós temos. Então, esse mesmo time vem disputando esse ano, começando lá atrás com os amistosos. A gente teve amistoso, a gente teve Copa Alagoas, Campeonato Alagoano, a gente teve Copa do Brasil, a gente está aqui vivo na Copa do Nordeste e está brigando pelo acesso. Não tem nada perdido, a gente está brigando por conquistas. Com um time, repito, com dificuldades estruturais de uma terceira divisão, com dificuldades financeiras de uma terceira divisão. Mas não faltou para esse grupo responsabilidade, garra, coragem, ousadia. Então o torcedor precisa reconhecer isso. Os dirigentes precisam reconhecer isso, os conselheiros precisam reconhecer isso, os profissionais da imprensa precisam reconhecer isso. E hoje a gente entra em campo, tá? E a gente tem que aplaudir todo o trabalho que vem sendo feito pelos jogadores que vão estar aí disputando contra o Confiança, para a comissão técnica que vai estar aí, para o pessoal do staff que está numa luta todos os dias, de forma guerreira realmente. Então é um ano que a gente precisa sim celebrar. O CSA este ano, ao contrário do ano passado, ele não corre risco de rebaixamento. Acabou o risco. Ano passado, quando a gente assumiu o clube, a gente assumiu numa situação muito difícil. Numa situação de quebra financeira, numa situação de caixa vazio, numa situação de ausência de calendário. E a gente ano passado foi, mesmo ali até a nona rodada, na vice-lanterna, 90% de chance de ser rebaixado, a gente foi. E a gente reergueu o clube. E hoje a gente está aqui brigando para chegar numa final da Copa do Nordeste. E se a gente consegue alcançar, é um marco que o torcedor azulino vai ver pela primeira vez. Feito inédito. É um feito inédito. E na segunda-feira a gente vai estar aqui brigando para ganhar o jogo, porque é assim. Ninguém disse que a Série C ia ser fácil. E foi maravilhoso participar, estar vivo em 3 competições. E eu perguntei, quantos clubes no Brasil, mesmo os da elite, mesmo na Série A, estão em 3 competições simultaneamente? E isso pesa. Em algum momento,
a gente ia oscilar, mas a oscilação não foi pela falta de vontade, não foi pela falta de compromisso, não foi pela falta de empenho, não foi pela falta de garra. E a gente vai dar o sangue até o fim para recuperar essa oscilação, né? Para a gente recuperar o tempo perdido, os pontos perdidos nessa oscilada que nós demos na competição, na Série C. Mas estamos vivos, gente. Então hoje a gente precisa realmente, primeiro, agradecer a Deus por todas as conquistas que a gente conseguiu ter aqui agora e ter recursos entrando no clube, ter casa cheia. Hoje nós temos, eu antes de vir para cá, eu pedi uma parcial de quantos sócios temos ativos. Temos hoje 5.500 ativos adimplentes e 6.500 ativos. Ou seja, é só pagar ali a mensalidade e a gente tem um marco de 6.500 sócios ativos na Série C. Isso é uma conquista gigantesca. Vamos lá para as categorias de base. Esse ano, depois de 6 anos, a gente é campeão do Sub-17. Com isso, a gente conquistou a vaga ano que vem da Copa do Brasil, Sub-17, o que significa que a gente vai ter os nossos meninos em vitrines importantíssimas, proporcionando possíveis vendas futuras e dinheiro entrando nos caixas do clube. A gente está aí, vai disputar no domingo a última partida do Sub-20. Se a gente conseguir ganhar a partida, a gente vai levantar a taça de campeão. Mas, independentemente disso, nós já conquistamos a vaga na Copinha do ano que vem. É outra vitrine gigantesca. Então, são feitos que a gente precisa, sim, computar como algo positivo numa reconstrução de um clube que, repito, em 2022 foi rebaixado. E estava na Série B e foi rebaixado. Foi rebaixado com uma dívida de 10 milhões. Foi rebaixado com um CT por terminar de construir. Foi rebaixado. E os reflexos desse rebaixamento a gente sente até hoje na cota da CBF, que caiu exponencialmente. Uma cota que a gente podia ter 10 milhões ano, a gente tem de 1 milhão ano para participar de Série C. A queda que a gente tem no nível de patrocínios, de adesão de sócios, de tudo, das dificuldades de uma Série C de uma terceira divisão. Então a gente tem sim um ano vitorioso. 2025 é um ano de vitórias, tá? Vitórias. E a gente vai lutar até o fim. Então o torcedor ele precisa compreender que vai ter que estar aqui na arquibancada também lutando até o fim. Não adianta jogar a toalha, não adianta xingar, não adianta entrar em energia pessimista. Não adianta, porque não é isso que vai fazer o CSA ir para frente. Não é isso. A gente tem que estar aqui os 90 minutos apoiando. E eu estou ali dentro do clube 24 horas por dia. Me xingam, me profanam, me difamam, me injuriam, me falam tudo. Mas não vão tirar o meu direito de exercer os meus direitos de liberdade de expressão, de ir e vir. Nada. Nada. Não admito violência de gênero, não admito. Estarei presente sim e vou estar cobrando sim a postura digna e honrada de todos. Do funcionário, ao conselheiro, ao dirigente, ao diretor, ao torcedor, ao atleta. E os atletas, eu posso dizer para vocês, eles hoje vão entrar em campo para fazer uma noite especial. Não só para a torcida, mas para eles também. Porque eles lutaram muito para conquistar, chegar nesse momento. E eu tenho certeza que eles não vão abrir mão disso. Boa noite, Miriam. Prazer estar aqui falando com você. A sua gestão sempre foi muito feita pensando no futuro do CSA, principalmente na temporada de 2026. Nesse momento, o CSA já tem um calendário garantido, tem uma divisão, seja ela Série C ou Série B, tem a Copa do Brasil e muito provavelmente tem a Copa do Nordeste, basta a gente saber como é que vai ser esses moldes. Hoje, dentro do CSA, como é que está esse planejamento visando 2026? Eu sei que faltam 2 jogos ainda da Série C, mas como é que está? Porque a gente sabe que tem alguns atletas que podem sair, alguns que são emprestados. O que é que você pode adiantar para a torcida do CSA, até para tranquilizá-los nesse momento onde o time teve essa oscilada contra o Ituano? Pronto, vamos lá. Ano que vem, o torcedor sabe melhor do que ninguém que a gente já tem calendário garantido, né? Copa do Brasil, né? Copa do Nordeste. Nós temos aí, no mínimo, uma Série C. Então,
essa diretoria que assumiu o clube numa Série C, já dá a Série C, a D, esse medo, esse fantasma não nos assombra, tá? Nos assombrou ano passado, mas esse ano não. Então a gente está brigando para subir, a gente está brigando pelo acesso e a gente vai brigar até o fim, tá? Então ninguém jogou a toalha, ninguém desistiu, ninguém está se achando inferior. Não, nós temos um time competitivo e vamos realmente brigar até o fim. Então, no mínimo, a gente vai ter o quê? Um cenário, no mínimo, de Série C, com todas essas outras competições. E, em relação aos recursos, nós estamos realmente fazendo todo o planejamento, seguindo. O ano de 2025 está viabilizado, o ano de 2026, ele por si só, ele já começa a se garantir com todas essas grandes competições. Então, a gente já começa, muito diferente do cenário do ano passado. Quando eu assumi o clube, ali no final de março, né, início de abril, a gente não tinha nada. A gente não tinha conseguido chegar na semifinal do Alagoano. Então, o que foi que a gente fez? Eu lembro, até hoje, na hora que eu estava ali comemorando o título da Copa Alagoas, teve pessoas que chegaram para mim e disseram, não comemore não, é vergonhoso levantar essa taça. Essa taça botou dentro do clube pelo menos 8 milhões. E disseram isso, não comemore não, que é vergonhoso. Eu nunca tive vergonha de comemorar nem de celebrar as conquistas, por mínimas que sejam, por mais difíceis que sejam. Então está faltando para a gente é comemorar, está faltando para a gente é ter menos ingratidão, está faltando para a gente é ter menos rancor, é ter menos preconceito também, e reconhecer um trabalho que vai estar sendo feito por pessoas comuns, íntegras, e isso incomoda, tá? Porque não tem realmente aqui ninguém, não tem nenhum mecenas, não tem aqui nenhum grande... Não, tem pessoas com grandeza de espírito que estão conseguindo realmente retomar o clube. Marlon Araújo, presidente Miriam, à sua disposição, Marlon. Alguém chamou no estúdio aí, prioridade. Oi, Marlon. Eu estou ouvindo o Marlon. Orlando que chamou aí no estúdio, não? Depois e leio também alguns anúncios nossos aqui. Está me ouvindo agora? O companheiro Orlando, você está me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo perfeitamente. Eu até tinha passado Então a presidente também está à sua disposição, enquanto a gente traz daqui a pouco o companheiro Marlon Araújo. Valeu, então. Deixa eu ler alguns nossos patrocinadores, Warner. A sua casa mais completa começa aqui na Carajás Home Center. Piso tipo A, Incenor, R$ 22,90 metro quadrado. Impermeabilizante líquido, quartzolite, 18 litros, R$ 269,90. Telha de fibrocimento, 2 metros por 44, de 5 milímetros, Brasilite, R$ 74,90. Painel LED de sobrepor, 18 watts, Avante, R$ 18,90. Porcelanato tipo A, Eliane, R$ 59,90 o metro quadrado. Tudo isso em Carajás Home Center. Lojas aqui em Maceió e também em Marechal Deodoro. Presidente, boa noite. Prazer ter aqui conosco na audiência grande aqui no nosso YouTube. Muita gente participando, muita gente acompanhando também pelo canal 525 da sua Claro Gazeta News. Parabéns pela sua administração. Não é fácil administrar com pouco dinheiro, sem dinheiro, como foi o início da gestão, e a campanha e a estrutura do CSA fez com que, ao longo da temporada, ele se estruturasse financeiramente e tocasse a sua vida de uma maneira muito digna, sem aquelas cobranças que aconteciam normalmente. Eu quero saber, presidente, como é que está o ambiente interno do CSA para essa partida, porque o CSA vai para um jogo decisivo, um mata exatamente em nenhum momento, que precisa também definir a sua situação na Série C do Campeonato Brasileiro. E que blindagem foi feita para que uma competição não tire a atenção da outra, presidente? Orlando, deixa eu dizer, o ambiente interno entre atletas, comissão técnica, é o melhor possível. Mas a gente sabe que a pressão está grande. E está grande por quê? Porque a gente está perto de conquistar coisas grandiosas. E ninguém quer abrir mão de nenhuma dessas conquistas. Os jogadores, a comissão técnica, querem chegar na final da Copa do Nordeste. Os jogadores, a comissão técnica, querem
conquistar o acesso e a classificação em primeiro lugar e o acesso depois. Então, a pressão ela é natural, tá? Mas em nenhum momento eu senti deles medo. Nenhum deles demonstrou qualquer tipo de cansaço. O cansaço existe, tá? O cansaço físico, a ansiedade, porque somos todos humanos. Mas em nenhum momento eu vi, nos olhos de quem quer que seja, vontade de desistir. Então isso me faz estar aqui, garantindo ao torcedor que eles vão lutar até o fim. Então vamos apoiar até o fim também. A nós é isso que cabe, é apoiar até o fim. A diretoria já fez tudo o que estava ao seu alcance em termos administrativos, de dar as melhores condições e de fazer isso que você acabou de dizer, de ir estruturando de acordo com os avanços que a gente foi tendo nas competições. Mas agora, realmente, é com eles. E eu fico muito tranquila em saber que este grupo vai lutar até o fim. Marlon Araújo, você me ouve bem agora, Marlon? Agora sim, estou ouvindo bem. Ok. É que naquele momento que você me chamou, o Orlando chamava para ler o texto, então uma prioridade é lá de quem comanda. Mas, primeiramente, boa noite e parabéns, Warner, pelo momento que você proporciona para torcedor do CSA, para presidente poder desabafar, porque eu nunca vi ela elevar o tom de voz como ela elevou nessa entrevista, num tom de desabafo. E daquilo que a gente todo dia fala no Bola Quente, a gente fica muito tranquilo, porque o que a gente mais fala aqui é que é um ano para ser muito comemorado. E aí eu só fico e faço uma crítica de que a Miriam, ela é diferente. Ela é corajosa, ela pegou o CSA no momento da renúncia de um presidente que levou o CSA para a Série A e que ninguém pode deixar de reconhecer isso. E aí, com erros e acertos, ela assume, ela pega um momento que o CSA não tinha classificado no Campeonato Alagoano, cheio de incerteza, ela conquista a vaga da Copa do Brasil, que fez o CSA. Tudo que o CSA já fez aqui, repetir seria apenas ser uma redundância, e ela conquistou. E ali foi a primeira lição que ela teve. Se iludiu com o grupo que já não tinha performado no estadual e deu sequência nele na Série C. E aí o preço de um nível mais alto chamou, e aí ela teve o primeiro acerto, que foi romper com aquilo que já tinha dado errado no estadual, mas que trouxe uma ilusão na Copa Alagoas, e no que ela rompeu, ela salvou a temporada e o CSA não caiu. Mérito dela. E aí, esse ano, não tem o que falar da sua gestão. Mas tem um conselho que eu dou para a senhora, se eu pudesse fazer, não faça a mesma coisa dos demais. Não fique jogando só a pedra do que passou. Porque caiu em 2022, caiu para a segunda divisão no estadual, mas os que caíram lutaram assim como a senhora está lutando. 2022 é um cara que eu tenho um respeito, não está mais entre nós, que é o Omar Coelho. E que a senhora sabe muito bem o quanto ele se dedicou para que aquilo não acontecesse. Mas é o esporte, é o futebol. Então, quando a gente fala do passado, não precisa para enaltecer o presente. A sua gestão só não vê quem não quer. Nem cego, sem conseguir ver, mas ele escuta. E ele escutou essa arquibancada pulsando o ano todo. E ainda vai pulsar hoje e muito mais ainda na temporada. É assim que eu acredito, porque você montou um grupo competente, um grupo que tem um treinador que faz o time jogar com o DNA do CSA. Mas eu preciso deixar isso mais claro ainda. Fiquei muito tranquilo de tudo que a senhora falou, porque é tudo que o timaço da Gazeta fala todos os dias. Muita calma nessa hora. E nesse momento da volta do Igor Magalhães, a senhora demonstrou tudo aquilo que eu já conheço, porque convivi pouco aí no dia a dia com você e sei da mulher determinada que você é, que no momento de decisão você não se furtou do seu cargo, que foi trazer o Igor Magalhães de volta.
Então que a senhora tenha essa plena convicção. Eu sei que o desabafo é de tudo que eu sei que a senhora deve estar passando. Inclusive dos fogo amigo que a gente sabe que tem dentro do próprio clube. Mas isso é o preço de um gigante que é o CSA. Que a senhora possa ter a certeza que, independente do que acontecer de resultado, a sua temporada ela já entrou para o marco da sua gestão. E tudo que você passou, de erro e de acerto, é lição para frente. Siga em frente, que eu tenho certeza que a senhora ainda vai comemorar muitas glórias e vai dar muitas alegrias à torcida azulina. Marlon, eu fico imensamente grata por suas palavras. Eu tenho um imenso respeito por você. Sempre tive. E esse desabafo, ele é feito também para que a gente... Eu vivo o presente. A minha filosofia de vida é viver o presente e olhar sempre para frente. Quem conhece, convive, sabe que eu tenho dificuldade até de revisitar fotos antigas. Eu não gosto, porque eu nunca serei feliz no passado. Eu posso ser feliz hoje e no futuro. O passado já foi. Agora, o que a gente não pode é perder a noção. Então, muitas vezes, o ambiente, a atmosfera de cobranças excessivas e muitas vezes até de julgamentos que são cruéis com quem está dando sangue dentro de campo e fora dele. A gente muitas vezes precisa lembrar de onde veio, onde estava e para onde a gente quer ir, onde a gente está agora. Então essa reflexão, ela é necessária. Ela é necessária, mas não para a gente voltar, a gente não quer voltar. Como eu também não desejo voltar para este ponto aqui, eu desejo estar ano que vem em outra situação, ver o clube numa Série B e olhar para trás e dizer, mas nunca eu quero voltar para aquele ponto. Porque o passado, parafraseando aqui Belchior, é uma roupa que não nos serve mais. Então, é de agora para frente. Então, agora, o que é que a gente tem agora? Agora a gente tem uma final para alcançar. Hoje, tem que alcançar hoje. E se não alcançar? Aí a gente pensa, porque aí já é futuro, a gente não tem o domínio do futuro. Agora, no presente, a gente tem o domínio das nossas posturas e atitudes. E é isso que eu quero dizer para o torcedor. Eu tenho certeza que o time vai entrar aí hoje com a postura de quem quer vencer. E a gente vai ter que aplaudir essa postura. E a gente vai ter que passar essa energia. Porque não adianta nada ficar resmungando e com medo, e se der errado, se der errado. E se der errado, você deixou de viver um momento lindo como hoje vai ser. Então eu espero realmente viver este momento lindo como torcedor. Eu estou aqui falando como torcedor, eu quero viver esse momento lindo. E dizer para você que eu lhe admiro pela sua força, pela sua resiliência, pela sua inteligência, pelas análises que você faz. Eu aqui e acolá escuto, vou aqui vendo o que é que posso corrigir, e a gente vai sentindo realmente a verdade nas palavras e vai nas intenções, e é desse jeito, é deixando o coração e guiando, e a gente buscando as melhores intenções, os melhores conselhos, e assim, absorvo o seu conselho, agradeço, e a gente vai hoje lutar e vai, se Deus quiser, celebrar um marco histórico. E não vai ser a Miriam, não. Esqueçam isso. Vai ser o CSA. Eu vou ter a felicidade de saber que o CSA vai chegar, chegou numa semifinal da Copa do Nordeste, pode chegar na final da Copa do Nordeste. Isso vai me trazer felicidade. Eu ainda tenho daqui a pouco uma colocação para a presidente Miriam. O tempo também para os colegas Marlon, Matheus e o próprio colega Orlando Batista. Mas antes, Orlando chega com a nossa famosa pastinha de texto, né, Orlando? O Arner Oliveira. Vamos garantir o nosso salário, Arner Oliveira. Lembrando a você que está acompanhando a entrevista exclusiva para o Timaço da presidente Miriam Monte e da equipe do CSA. E daqui a pouco tem bola rolando do estádio Repelé, vale vaga na final da Copa do Nordeste. 9h30 a bola rola, CSA jogando contra a equipe do Confiança, com a narração de Wellington Martins, com os comentários de Marlon Araújo, as reportagens do Bom de Bola, o Arner Oliveira e de Matheus Guimarães. Agora, você quer uma dica para você curtir o rolê com mais sabor e frescor? Vai de Pitu Remix, a Ice da Pitu.
Seja qual for o momento da curtição, ela tá pronta, tá geladinha para você saborear na praia, na balada ou no happy hour. E por falar em saborear, você encontra a Pitu Remix nos sabores ice, abacaxi e coco, ice limão e ice cola. Na latinha ou na versão long neck. Pensou em refrescância? Pensou em Pitu Remix, a ice da Pitu. Beba com moderação. Promoção Pinta e Coral com carga total Casa Jardim. A cada R$ 100 em produtos Coral, concorra a R$ 30 mil. São 10 cartões carregados com R$ 10 mil cada, para você gastar à vontade. Deixa eu abraçar a turma também que está conosco aqui pelo nosso canal Gazeta FMAL no YouTube. Tem muita gente participando, obrigado a todos vocês. E tem aqui o nosso Erson Feitosa perguntando à presidente Miriam Monte como é que anda a situação de SAF na equipe do CSA, presidente. É sério que vocês vão conversar sobre isso agora? Com a Foi a pergunta aqui do nosso internauta. Basta dizer se está evoluindo ou não, presidente. Vamos conversar em outro momento, tá? Qualquer tipo de assunto, de SAF, do que quer que seja, a gente precisa... O que é que a gente tem hoje no presente momento? A gente tem as contas pagas em dia, a gente tem recursos, previsão de receita para finalizar esse ano, honrando todos os compromissos, para iniciar o próximo, né? A gente só precisa saber de onde a gente vai partir no ano que vem, se é da Série C ou da Série B, né? Então, o que a gente precisa é isso. Agora, de toda forma, uma SAF no CSA, ainda que venha acontecer, o melhor momento para que ela aconteça, se um dia acontecer, é com um clube saneado, com um clube com valor de mercado realmente garantido, valorizado, com o torcedor sentindo orgulho e podendo, de fato, dizer, olha, a SAF é a melhor alternativa, ou então não é a melhor alternativa. O torcedor refletindo, sem a corda no pescoço, o torcedor refletindo com um time estruturado, com um time com as suas dívidas pagas, sem recuperação judicial, né? Ou seja, numa situação digna, porque é isso que o torcedor merece, que o CSA tenha uma situação digna. E aproveito e digo, vão lá, visitem o Portal da Transparência, está lá, a gente vai alimentando, né, à medida que os documentos vão sendo entregues na recuperação judicial e já se tornam públicos, a gente joga lá no portal. Então vão acompanhando o fluxo de caixa, o dinheiro que entra, como sai, para onde está indo, os gastos que estão acontecendo, está tudo lá, está tudo lá. O dinheiro hoje do CSA é 100% rastreado. Vai entrar aqui da bilheteria, amanhã está sendo depositado no banco. E aí começa o dinheiro a ser rastreado. Todo mundo vai saber para onde o dinheiro está indo. Então, isso é muito bom. O torcedor não faz ideia que talvez esse tenha sido um dos maiores presentes que essa gestão deu para a torcida do CSA. Presidente, você se rastreia a situação da base do clube? Como é que é feito esse trabalho hoje de quem é realmente jogador do CSA na categoria de base, que pode gerar, inclusive, recursos para o clube, né, futuramente? O que eu falo é já, né, presidente? Isso. Inclusive, por incrível que pareça, esses dias a gente está aí para receber um recurso importante do Pedrinho, tá? Estamos aí buscando... digo aqui para vocês, 15 mil euros de um, 10 mil euros do outro, Reinaldo Saturno e Dauan. E estamos fazendo buscas, começamos a escavar o passado, a tentar ver as joias que foram reveladas aqui e que, ou por uma falta de organização, uma sequência realmente no acompanhamento desses atletas, a gente tenha perdido eles do foco. Mas o fato é que a gente tem a consciência de que um grande clube precisa ter uma base forte. Então é preciso investir na base. Quanto o CSA tem para receber mesmo, presidente? Pedrinho, Dauan, alguma coisa já? Do Pedrinho, é em torno de 10 mil euros, o outro também 15 mil euros, 10 mil. E por conta deles? E do mecanismo de solidariedade, né? Então a gente está buscando tudo. Mas o melhor do que tentar buscar é tentar revelar. Então vamos tentar fazer uma base forte. E a gente deu um primeiro passo importante, que foi conquistar
vagas em campeonatos importantes ano que vem. E os meninos que estão lá na base sabem disso, eu converso com eles. Eu digo, olha, eu vou ter uma felicidade muito grande no futuro de ver vocês aí seguindo a carreira que vocês querem, que é de futebol profissional, de atleta profissional de futebol. E eu quero ter a felicidade de ver um bom dinheiro entrando no clube, pagando as contas da instituição, e vocês sendo felizes, tendo sucesso. É isso que a gente precisa querer para a nossa juventude. Então, tudo que a gente puder fazer, mas temos as dificuldades, temos. Vamos ter que estruturar devagarzinho. O primeiro passo é tentar trazer um selo formador para o CSA. Agora, como é que a gente vai trazer o selo formador? Tem que estruturar, tem que terminar as obras do CT, tem que seguir todo um paradigma realmente exigido pelas entidades superiores do futebol. Enfim, é um passo por vez, mas o importante é que esse primeiro passo, que é de reconhecer a importância da base, esse passo já foi dado. Miriam, minha última colocação aqui, rapidamente. Eu queria só voltar a falar da Série C bem rapidamente, não é provocação nem nada do tipo, porque eu e o Arne estávamos presentes no dia do Ituano e CSA, e a gente viu como doeu a derrota, na verdade o empate, poderia ter sido a vitória para a equipe do CSA, o CSA fez toda a sua parte após a situação de arbitragem, mas eu queria entender uma dúvida que muitos torcedores têm. O clube CSA entende que esse jogo foi extremamente determinante para um possível não classificação do clube, ou também entende que houveram alguns jogos que o CSA esportivamente acabou deixando pontos de lado, tropeçando, natural do esporte, que também podem ter atrapalhado esse planejamento? Olha, como eu falei, é inequívoco que a gente teve oscilação na Série C. A gente teve oportunidade de matar isso lá atrás, teve. Mas, em compensação, a gente também estava com as dificuldades de um grupo pequeno, enxuto, em 3 competições importantes, todas são importantes, né? Claro que a nossa maior competição é a Série C, porque com ela a gente consegue o tão desejado acesso, né? Então houve as oscilações, mas elas não foram intencionais, elas não foram propositais, elas não foram fruto de um desleixo. Foi o futebol. É como o Jadson Oliveira diz, bater jogo é difícil, minha gente, é difícil bater jogo. Não é fácil. Até porque, às vezes, ano passado, por exemplo, a gente estava lá na lanterna. Quem é que dizia que a gente ia terminar o campeonato liderando o retorno? Né? Então, a gente saiu de lá de trás e foi subindo. Da mesma forma, isso acontece. Então, não tem como você menosprezar um adversário, de dizer, esse adversário está aqui, vai ser fácil porque está aqui caindo na tabela. Muito pelo contrário, às vezes ele consegue uma força sobrenatural para sair daquela situação. Então, gente, tudo que está sendo feito, o que todos precisam entender é que ninguém está aqui jogando a toalha, nem desleixado, nem arrastando chinelo, nem desconsiderando a importância de competição nenhuma. E eu falo em nome dos jogadores, eu percebo, é por isso que eu estou ali dentro, eu vejo, porque eu preciso ver, eu preciso sentir as intenções. E as intenções, com toda a sinceridade ali, de todos, é de sucesso. Então vamos buscar esse sucesso. Tem 2 partidas ainda, não tem? Se a gente bater as 2, a gente não está classificado? Então bora tentar classificar, bora tentar bater as 2 partidas. Depois do Brusque a gente vê. Marlon, algo mais, Marlon? Não, só agradecer a presidente. Agora ela concentra aí, porque ela está há minutos de entrar para a história do clube. Eu tenho certeza que esse é o presente que ela vai pedir na noite de hoje. Papai do céu abençoe aí que o torcedor azulino saia hoje feliz e a senhora entrando para a história, levando uma final inédita de Copa do Nordeste, que seria um prêmio para tudo que você, com muita coragem, encarou, vem encarando e tem tudo para, se não perder esse rumo, que esse desabafo de hoje lhe dê mais força. Porque a pressão ela existe e no futebol ela é baseada no resultado e não vai ter ninguém que vai modificar isso. Mas a senhora sabe o caminho. E o caminho, às vezes, quando o resultado não acontece, é persistir. Então tem muita coisa para acontecer esse ano ainda e nos anos vindouros. É mais um degrau que você aprende com experiência, mas desejo toda a sorte do mundo, porque sou alagoano, sou membro da Crônica Esportiva e para eu estar forte, os clubes alagoanos precisam estar fortes e o CSA é uma potência do nosso futebol. Boa sorte, presidente.
Nosso agradecimento também pela sua Warner. vinda, o carinho, a atenção aqui. Pois não, Orlando? Deixa eu abraçar aqui a turma que está conosco. Tem muita gente acompanhando a gente pelo nosso canal Gazeta Só encerrar FML. aqui Um pra abraço para presidente todos. poder Tem aqui o retornar nosso aqui. Marcelo Santos Pereira. Marcelo, colocando aqui entrevista espetacular. Parabéns, timaço da Gazeta. Vem fazer gol de economia nas casas, Jardim. Argamassa polimérica, caixa 18 quilos, coral por R$ 49,50. E você ainda pode ganhar R$30 mil na promoção Pinto e Coral com carga total. Presidente, a gente sabe que na viagem que a senhora teve ao Rio de Janeiro, teve inclusive um encontro com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Saiu de fato otimista, presidente. A senhora fez algumas reivindicações, mas enfim, saiu realmente otimista com o novo presidente da CBF, presidente? Olha, eu gostei muito, fui muito bem recebida, muito bem acolhida. E assim, a gente tem que abraçar o novo, né? Então ele vem com novas ideias, ele vem com novos ares. E a gente precisa realmente... Eu percebo que ele tem uma iniciativa importante de ouvir todos os que fazem futebol. Então, naquele dia, estavam reunidos todos os presidentes da Série C e disseram lá que isso nunca tinha acontecido. Então, é um marco importante isso de você ter uma gestão que escuta, porque ele só vai conseguir evoluir realmente se ele escutar quem está ali na ponta fazendo futebol. Enfim, eu também quero agradecer aqui, né, a minha participação, esse espaço de escuta ativa de vocês, e agradecer em especial ao Marlon Araújo e demonstrar mais uma vez todo o meu carinho, respeito, consideração por ele, tá? E muito obrigada pelas suas palavras e pelas suas orientações. E eu sigo escutando os seus conselhos, suas análises, porque a gente precisa escutar quem tem experiência, né? Então eu escuto. E muito obrigada por esse momento e que dê certo hoje, que a gente consiga realmente sair daqui feliz e dizendo, estamos na final da Copa do Nordeste. Legal, então, a gente ouviu. Muito obrigado, Orlando, também pelo momento, né, ao lado aqui do nosso Matheus, do nosso Orlando. Estava tocando aqui porque a presidente tem alguns encontros aqui com pessoas da CBF, da arbitragem, pessoas que são, que a gente até focava durante o nosso Bola Quente nesse assunto. E a presidente está aqui com a gente, mesmo assim, nos atendendo nesse grande momento, que a noite de hoje ela seja realmente maravilhosa. Algo a dizer, Matheus? Muito obrigado também pela oportunidade e Miriam, boa sorte no jogo. Obrigada. Boa sorte, presidente, e bom jogo hoje. Obrigada. Beijão a todos. Valeu, então. A presidente, agradecer aqui o companheiro Erivaldo Caetano, nosso